Pela ordem aqui, o primeiro a se apresentar é o trabalho Análise e Previsão do Volume de Vendas do setor varejista de supermercados e hipermercados brasileiros. Exatamente. Então, esse é o meu. Bom dia. Perfeito. Pessoal, eu Bom, gostaria de passar o vídeo, que era uma possibilidade. Aí eu passo daqui, vocês passam daí. Como funciona? Eu posso passar, Rafaela. Tá ótimo. Quer ir? Como fica mais fácil para você? Só um minuto que eu vou compartilhar aqui a tela. Mandei aí no chat o link do vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem fala é o João Pedro Vieira Portaro, aluno graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde a gente vem aqui por meio desse vídeo fazer a apresentação para o seminário SEMEAD, pelo artigo científico feito por mim e pela professora Rafaela Costa Martins de Melo Dourado, onde a gente trata do artigo científico de análise e previsão do volume de vendas do setor varejista de supermercados e hipermercados brasileiros. Iniciando a nossa apresentação, a gente tem os dois tópicos iniciais de introdução e objetivos gerais e específicos, onde na introdução do tema é necessário falar da importância desse setor, do setor varejista, dentro do nosso território nacional, principalmente por ser o responsável por fornecer uma ampla variedade de produtos alimentícios e bens de consumos básicos de extrema necessidade no dia a dia para o funcionamento da sociedade. Quando a gente passa a falar da importância social e econômica desse setor, a gente tem dois exemplos em 2021, onde o varejo movimentou praticamente 2 trilhões de reais e empregou mais de um quarto, ou seja, 25% dos trabalhadores de carteira assinada no Brasil. Outro exemplo que a gente tem é na imagem que está no canto inferior esquerdo do nosso slide, onde mostra a receita das principais redes de supermercado no Brasil no ano de 2022, onde é possível notar que apenas uma rede, a rede Carrefour, movimentou mais de 100 bilhões de reais no período de um ano. Com isso, junto com os avanços tecnológicos e as mudanças estruturais, fizeram com que os varejistas passassem a procurar a utilização de ferramentas de inteligências artificiais e de data science com a intenção de maximizar produções, lucros, além de uma minimização de custos e conseguir fazer uma previsão do comportamento futuro dos clientes. Passando para os objetivos, o principal objetivo é fazer um forecast, ou seja, modelar o volume de vendas e receitas do setor varejista brasileiro por meio de séries temporais. Além disso, fazer uma análise descritiva do volume e receita de vendas do setor varejista brasileiros, utilizando um período de 6 anos, de 2018 a 2023, além de fornecer um modelo matemático ARIMA que possibilite aos comerciantes do setor traçar ou propor estratégias de mercado embasada nas previsões de venda. Passando para a revisão da literatura, é necessário iniciar falando o que é uma série temporal e quais são as características de um modelo estacionário e estocástico. A série temporal tem como base um agrupamento de observações sobre a trajetória de uma variável qualquer em relação a uma outra variável independente que sempre será o tempo. Passando para falar das características do modelo estacionário, são aqueles desenvolvidos e analisados ao longo do tempo e que acabam possuindo uma média e variância constante, onde a gente consegue assumir que o processo está em equilíbrio. Já os modelos estocásticos são aqueles em que as variáveis são definidas e desenvolvidas com o tempo, onde a gente consegue encontrar um grau considerável de incertezas, imprevisibilidades e aleatoriedades. Passando para o método Bock-Jenkins, foi criado por dois cientistas, pelo George P. Box e pelo Jenkins, onde os mesmos criaram o modelo ARIMA, que é o modelo autorregressivo integrado de médias móveis, onde eles usam premissas estatísticas e matemáticas para fazer a previsão dessas séries temporais explicadas anteriormente a partir de valores passados da série estudada. Aqui, vendo mais a fundo sobre o modelo ARIMA, a gente inicia vendo que ela tem uma notação padrão, onde vai ser o ARIMA
junto com os três filtros, o P, D e o Q, onde o P é o filtro 1 do modelo, que é o componente autorregressivo, o D é o filtro de integração e o Q é o componente da média móvel. E a sua aplicação, como é possível ver, é composta por 4 estágios ou etapas. A etapa de identificação, onde você vai determinar os valores desses três filtros, do P, do D e o Q, a fase de estimação e a fase de validação. E na foto na direita a gente consegue ver que apenas após a validação, onde a gente vê se o modelo é adequado, a gente pode fazer a previsão dos valores. Passando para os resultados, a gente inicia a análise descritiva dos dados, onde a gente consegue encontrar duas principais características que ocorrem no volume de vendas do setor varejista entre os anos de 2018 e 2023. A primeira característica é o crescimento contínuo do volume de vendas ao passar dos anos. Ou seja, sempre a média do volume de vendas do ano vai ser maior do que quando comparada à média do volume de vendas do ano anterior. O único ano em que essa regra é quebrada é no ano de 2021, muito provavelmente por conta dos impactos e consequências obtidos com a pandemia do Covid-19. A segunda característica é o grande aumento do volume de vendas no último trimestre do ano, principalmente no mês de dezembro, por conta das festas de final de ano, como Natal, Ano Novo, além de ser o período onde a maioria da população acaba tirando férias e tem um poder aquisitivo maior. Com a análise descritiva feita, a gente passa para a modelagem do modelo ARIMA. Por se tratar um modelo com sazonalidade, a gente acaba chegando no modelo final SARIMA 110-110, onde a gente chega nesse modelo final a partir dos critérios A e C, B e C, MAP e RMSE, onde para todos esses a gente obtém um p-valor menor do que o nível de significância considerado 5%, onde o melhor modelo é aquele que resultaram os menores valores desses critérios. Partindo para as previsões obtidas com o nosso modelo final SARIMA 110-110, a gente inicia com o nosso gráfico à esquerda, o primeiro gráfico à esquerda, onde engloba o nosso período de treino do modelo, onde a linha vermelha são os valores previstos pela nossa modelagem e a linha preta são os valores que realmente ocorreram. A mesma lógica para o gráfico abaixo, porém agora falando do nosso período de teste do ARIMA, onde novamente a linha preta são os valores que realmente aconteceram e a linha vermelha são os valores previstos pelo nosso modelo. Com a tabela ao lado, a gente consegue verificar que todas as nossas previsões estão dentro do limite inferior e superior do intervalo de confiança de 95%. Como considerações finais, com as previsões obtidas, a gente podem ser subsídios para os varejistas direcionarem as melhores estratégias operacionais e financeiras, a fim de maximizar seu volume de vendas, tendo como consequência positiva um aumento significativo de receitas e lucros. Além disso, o nosso presente estudo pode contribuir com os donos de supermercados e hipermercados a terem um melhor controle de estoque, conseguindo antecipar suas necessidades e demandas de clientes, ajudando diretamente em pautas de desenvolvimento sustentáveis, citando como exemplo a ODS 12 de consumo e produção responsáveis. E por fim, temos as nossas principais referências bibliográficas. Muito obrigado. Excelente. Eu queria propor para vocês fazer as perguntas ao final. Eu acho que essa, inclusive, é uma sugestão que consta aí das orientações, correto, professor Cláudio? Isso, professor. Perfeito. Então, eu tô entendendo que o próximo trabalho é o 143, modelo multicritério. Confirma, professor Cláudio, na minha ordem, né? Porque eu estou entendendo que o Sim, sim. trabalho 907, então, não tá presente, né? Muito bem. Obrigado, João Pedro, pela apresentação. Parabéns, João Pedro, professora Rafaela, né? O próximo trabalho, então, é o modelo multicritério para mensurar a competitividade relativa de clusters industriais, uma proposta metodológica e aplicada.
Quem está aqui, né, e vai apresentar é a professora Paloma, correto? Exatamente. Olá, bom dia. Bom Saudações a dia. todos. Eu compartilhei o link, vou optar pelo vídeo nesse momento. O Cláudio toma conta, né, de Isso, professor. acionar o vídeo. Obrigado, professor Cláudio. Obrigada. Saudações a todos. Vamos dar início à apresentação do trabalho intitulado Modelo Multicritério para mensurar a competitividade relativa de clusters industriais, uma proposta metodológica e aplicada. Esse trabalho é de minha autoria, Paloma Bezerra, juntamente com os docentes Tassiana Jerônimo, Sandra Souza, Vanessa Schramm e Fernando Schramm. Precisamente, o foco desse trabalho recai sobre a competitividade no contexto dos clusters industriais. Partimos da compreensão de que a competitividade de um cluster industrial não se dá somente em função da proximidade entre as empresas, mas é influenciado também por outros fatores, tais como as relações de cooperação estabelecidas entre os atores sociais, as práticas de disseminação do conhecimento, a capacidade de inovação de cada organização, entre outros. Dada a relevância econômica e a complexidade inerente à competitividade nesses formatos organizacionais, surgiu a necessidade de desenvolver instrumentos, modelos capazes de capturar a realidade dos clusters industriais no tocante à competitividade. Nesse sentido, surgiu na literatura um conjunto de indicadores e de métricas aplicáveis à avaliação da competitividade de clusters industriais, como pode ser observado, por exemplo, nos estudos de Zaccarelli e outros e de Azevedo e outros. Diante da diversidade de modelos ou de instrumentos que emergiram para tal finalidade, observamos que existe uma escassez de abordagens matemáticas para avaliar o desempenho global dos clusters industriais. E que, no geral, os estudos se concentram no levantamento de dados e de informações sobre os indicadores de forma isolada, fornecendo uma avaliação separada de cada elemento que integra a competitividade nessas estruturas organizacionais. Nesse sentido, o presente trabalho preenche uma lacuna na literatura ao fornecer um instrumento que permite compilar informações importantes para a compreensão da competitividade de clusters industriais. Em específico, fornecemos ou desenvolvemos um índice composto, o qual permite agregar informações de múltiplas dimensões e também de múltiplos indicadores em uma única medida de desempenho, facilitando não somente a classificação, como também a comparação entre diferentes objetos de estudo, e também simplificando a comunicação, o diálogo com a comunidade, com a sociedade geral, a exemplo do cidadão comum. Diante do exposto, esta pesquisa é guiada pela seguinte questão central: como avaliar a competitividade de clusters industriais, compilando informações importantes ou relevantes para a identificação de limitações e de oportunidades de melhorias, envolvendo especificidades de cada recorte geográfico em diferentes dimensões. Desse modo, o objetivo do nosso trabalho é propor um modelo para mensurar a competitividade de clusters industriais por meio de uma análise multicritério, utilizando o método Prometê 2. No que se refere aos métodos, para alcançar tal finalidade, o modelo emprega as etapas básicas de um estudo de apoio à decisão multicritério, a saber, a estruturação do problema, a aplicação do método Prometê e a análise de sensibilidade. Na estruturação do problema, identificamos os indicadores, realizamos a ponderação, identificamos também outros parâmetros que auxiliam na aplicação do método multicritério. A propósito,
Como base para a definição dos nossos indicadores, utilizamos o modelo desenvolvido por Zaccarelli e outros, o qual permite identificar os fundamentos da competitividade e também as métricas que podem ser consideradas nesse tipo de avaliação. Com relação à aplicação do método multicritério, como já foi mencionado, empregamos as etapas do método Prometer 2 e na avaliação da sensibilidade, realizamos ajustes nas ponderações dos indicadores, após, obviamente, a criação e desenvolvimento do ranking, para verificar se ocorreu, mediante esses ajustes, alguma variação da posição desses clusters que foram analisados. Com relação à validação do modelo, o instrumento levou em consideração os principais clusters industriais de confecções do agreste de Pernambuco, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Com relação à coleta de dados, os dados que alimentam o nosso modelo nessa aplicação de validação foram obtidos através de fontes secundárias, considerando em específico estudos que foram desenvolvidos anteriormente nesses setores e nesses municípios, considerando os fundamentos de competitividade apresentados por Zaccarelli e outros. Com relação à análise de dados, empregamos ou implantamos o método Prometer 2 em linguagem R, utilizando como auxílio, portanto, a ferramenta do RStudio. Com relação aos resultados, cabe destacar que o modelo fornecido, ele oferece uma medida de desempenho global e quanto maior esse índice, quanto maior esse valor, maior será o desempenho do cluster industrial. Desse modo, quanto à nossa aplicação, observamos que o município de Santa Cruz do Capibaribe tem melhores resultados em termos de competitividade, seguido dos municípios de Toritama e de Caruaru. Cabe destacar que o modelo proposto ele é matematicamente consistente, pois aplica as etapas indicadas para a aplicação de um método de decisão multicritério e também tem forte base conceitual, pois considera as orientações básicas essenciais para a construção de um índice composto, a exemplo da definição de indicadores de forma clara e também da escolha de métricas objetivas e mensuráveis. Com relação à análise de sensibilidade, após realizarmos os ajustes na ponderação dos indicadores, observamos que ainda assim o ranking se manteve e ainda acentuou a diferença entre as medidas de desempenho global, ou seja, os fluxos líquidos, o que sugere que o nosso modelo é um modelo robusto. Com relação às considerações finais, cabe reiterar que a cidade de Santa Cruz e o Capibaribe tem os melhores resultados em termos de competitividade. E também cabe destacar que esse estudo contribuiu para a ampliação ou avanço dos debates relativos à competitividade no contexto dos aglomerados econômicos e fornece um instrumento capaz de proporcionar orientação geral à sociedade, auxiliando no planejamento, na execução de estratégias, de políticas e de programas relacionados ou direcionados à competitividade, o incremento da competitividade e também à promoção do desenvolvimento econômico. Muito obrigada pela oportunidade e pela atenção. Muito obrigado, professora Paloma, né, pela apresentação, mesmo que seja através de uma gravação. Muito interessante o trabalho, obviamente eu já conhecia esse todos, né? E então eu queria chamar então o próximo trabalho, que na minha lista aqui é o 1186, desenvolvimento de uma taxonomia da vulnerabilidade socioeconômica dos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Professora Júnia e professor Marilon, eu vi os dois aí, perfeito? Então, passo a palavra para vocês, não sei como é que vão querer apresentar. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês estão vendo o nosso vídeo? São quantos Estamos minutos, sim. professor?
Eu 8 acho que minutos, Júnior. isso, eu acho que o tempo do vídeo, né, que é 8 minutos, ou deveria ser 8 minutos? É, Então, vamos Isso. lá, em 8 minutos. Deixa eu cronometrar. Bom dia, pessoal. Esse trabalho é sobre o desenvolvimento de uma taxonomia da vulnerabilidade socioeconômica dos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. São autores desse trabalho, eu, Júnia Marci, que estou apresentando para vocês, sou mestre em administração pela FPL, também sou estatística pela Universidade Federal de Minas Gerais, ex-funcionária do Instituto Federal de Santa Luzia, o meu colega Marlon Frank Teixeira Ferreira, que é doutorando em administração pela FUMEC, também ex-aluno de mestrado de administração, o meu orientador, professor doutor Vanderlei Ramalho, o professor doutor José Edson Lara. E, por último, a professora doutora Thais Espínola de Oliveira Lima. Bom, esse trabalho, pessoal, nós nos baseamos na Rede Federal de Educação Profissional. Essa rede federal, ela foi um marco no nosso país. Ela é composta por diversas instituições, entre elas o Instituto Federal, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os quais foram implantados no ano de 2008. São instituições de ensino técnico, tecnológico, que oferecem cursos de graduação, pós-graduação, ensino integrado, são excelentes instituições federais de ensino. Entretanto, oferecer uma educação pública federal de qualidade não é suficiente. Apesar de ser uma instituição pública federal de ensino, muitos alunos, eles enfrentam verdadeiras dificuldades para poder se manter nos seus cursos, para poder dar continuidade com seus gastos com alimentação, transporte, moradia. Bom, neste contexto, o que nós temos para dizer é que instituições como o FONAPRACE, que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assistência Estudantil, programas como o Programa Nacional de Assistência Estudantil, eles visam auxiliar os seus alunos desenvolvendo metodologias com que seja possível classificar os alunos de acordo com as suas vulnerabilidades socioeconômicas e, assim, poder auxiliar, seja financeiramente, seja com auxílio com alimentação, esses alunos mais carentes da instituição. Entretanto, são muitos alunos carentes. É necessário fazer uma seleção entre aqueles que são mais carentes que os outros para poder e fazer essas entregas para poder auxiliar esses alunos da melhor forma possível. A nossa unidade de análise foram os 18 campi do IFMG. A nossa unidade de observação foram os alunos que solicitaram algum tipo de auxílio socioeconômico entre os anos de 2019 ao ano de 2022. São alunos que acessam o SISAI, Sistema de Seleção de Assistência Estudantil. Nós analisamos esse banco de dados e, a partir disso, nós fomos calculando quais são as variáveis que poderiam ser utilizadas. Conforme foi dito, o FONAPRACE, ele indica quais são as variáveis, quais são o conjunto base de variáveis que deve ser utilizada para se classificar os alunos quanto à sua vulnerabilidade socioeconômica. O FONAPRACE, ele dá liberdade para as instituições de ensino, isso é tanto para os institutos federais, quanto para o Colégio Pedro II, quanto para as universidades federais, desenvolver as suas próprias metodologias de classificação. Mas a nomenclatura utilizada, a nomenclatura base que tem sido utilizada é o IVS, o Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica. A partir desse índice, as instituições classificam seus alunos em 4 níveis, A, B, C ou D. O nível A é o nível mais vulnerável socioeconomicamente. Qual que é a questão disso e é uma lacuna deste trabalho, que esse trabalho verificou? As instituições, ela têm a liberdade
para poder fazer as classificações dos alunos, para fazer essa taxonomia nesses 4 níveis, A, B, C ou D. Faz os cortes a partir do IVS. Os IVS mais baixos vão para os níveis A, ou seja, são os mais vulneráveis socioeconomicamente. E aí, a partir disso, essas instituições elas vão ofertando os auxílios para os alunos mais carentes. Entretanto, os pesos que são utilizados e os cortes que também são utilizados, eles são, digamos assim, eles são feitos conforme a experiência do pesquisador ou a experiência da equipe de assistentes sociais. Esse trabalho nós visamos fazer com que colocar estes pesos de acordo com que a própria massa de dados dê os pesos e não colocar uma carga tão grande em cima dos assistentes sociais. Nós, então, utilizamos um referencial teórico. A partir desse arcabouço conceitual, nós desenvolvemos um modelo analítico para, então, chegar no IVS. O que acontece? Falando basicamente como funciona os institutos federais, os institutos publicam edital, o aluno acessa o CISAI, e aí o assistente social faz as análises e desenvolve e aplica o IVS calculado. Então, a gente observou que é uma carga muito grande em cima desses alunos, em cima desses profissionais da assistência estudantil. Nós utilizamos, a partir de uma consulta de outras, como é calculado o IVS? Pela Fundação João Pinheiro, pela Fundação João Pinheiro, pelo IPEA, pelo FONAPRAS, as indicações do FONAPRAS, nós desenvolvemos o nosso modelo teórico, aplicamos a análise de regressão, fizemos a padronização do banco de dados, aplicamos a análise fatorial, e aí nós desenvolvemos um modelo. O objeto deste trabalho, a partir do momento que nós desenvolvemos, que nós aplicamos a análise fatorial e verificamos quais são os indicadores mais robustos, nós fizemos a seleção e aqui entra o nosso trabalho. Nós vamos utilizar, a nossa proposta é utilizar a própria massa de dados para fazer os cortes dos níveis A, B, C e D. Com isso, nós tiramos um peso grande nas costas dos assistentes sociais, da equipe de assistência estudantil, e é a própria massa de dados que vai ditar qual é o momento, qual é a classificação para os perfis A, B, C e D. Pessoal, muito obrigada. Essa é o nosso referencial, nossos agradecimentos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Júlia, professor Marlon, também pela presença. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Eu acho, não sei se o professor Cláudio tem alguma outra sugestão, eu acho que a gente pode dar agora andamento à discussão, correto, professor? Professor, acredito que um dos autores do outro artigo está presente, Adilson Caldeira. Do 907? Isso. Perfeito. Não se... estou vendo agora, estou vendo o professor Adilson aqui. Quanta honra receber aqui o professor Adilson, nosso líder na área de artigos aplicados. Pessoal, ele é meu chefe, tá? Por favor, então, se tiver alguma coisa negativa para falar aqui sobre a minha atuação, deixa para depois, porque não vai pegar bem. Que é isso, professor Eduardo, nada de chefe. Bom dia a todos. Ingressei muito rapidamente para ver se estava tudo em ordem com a sessão, para prestigiar aí as apresentações, mas não sou autor de artigo não, viu? Estou só aqui passando para acompanhar. E é uma satisfação revê-lo, professor Eduardo. Muito prazer revê-lo. Da mesma forma, professor Adilson, obrigado pela presença. Evidencia mais uma vez o seu profissionalismo e o seu compromisso com
com o evento, né? Então, agradeço aí duplamente. Eu peço desculpa só por ter interrompido a sequência aí, porque realmente a gente tem várias sessões simultâneas e eu estou fazendo um percurso em várias aí para poder acompanhar, né? Mas eu estou vendo que aqui já está em andamento, né? Não, já até terminamos as apresentações, Ótimo, ótimo. muito boas, aliás, né? Tivemos a apresentação de vídeos ao vivo, enfim, e agora vamos passar à discussão dos trabalhos. Ótimo. Peço desculpas, eu só vim para prestigiar mesmo, para acompanhar, para cumprimentá-los e desejar aí que a sessão seja muito bem sucedida e parabenizá-los, né, pela participação aí nesse evento, que é um evento de bastante qualidade e a divulgação, né, de trabalhos de pesquisa acadêmica sempre são muito bem-vindos aí, para que a gente possa compartilhar experiências, né? Parabéns aí, obrigado, professor Eduardo, e Obrigado. uma boa sessão para vocês, então. Obrigado, professor. Bom dia, bom fim de semana, Igualmente, depois que muito terminar obrigado. o SEMEAD. Sem Obrigado. dúvida. E tem sessão hoje até às 18. Então, muito bem, Abraços a professor. todos. Abraço. Então, vamos passar a discussão. Assim, né? Não sei se vocês preferem talvez fazer por trabalho. Eu acho que é melhor, não é, professor Cláudio? Não sei se o professor Cláudio tem alguma sugestão melhor, mas eu acho que a gente podia começar, então, pelo trabalho 401, né? Análise e previsão do volume de vendas. O professor está de acordo, professor Cláudio? E, Perfeito. professor, vamos. Perfeito, perfeito. Então, eu queria, assim, queria ouvir aí contribuições, sugestões, comentários da nossa audiência. Não sei quem gostaria de começar. Eu acho que o pessoal está um pouco envergonhado, ou talvez é um pouco cedo, né? Eu tenho algum comentário, né? Queria então abrir os trabalhos aqui, né? Assim, eu tenho um comentário e tenho uma pergunta, né? Então, assim, primeiro, né? Gostei do trabalho. Acho que é uma ferramenta sem dúvida útil para o setor supermercadista, né? No entanto, eu fiquei assim com uma inquietação, eu vou dizer para vocês, né? Qual inquietação? Me parece que essa é uma ferramenta que ela é útil, porém apropriada só assim mais para grandes empresas do setor, né? No entanto, assim, onde a gente vê nesse e em outros setores, mas particularmente nesse, que existe assim uma deficiência de gestão, são nas empresas de menor porte, né? As chamadas, né, PMEs, né? E a gente sabe que esse setor é super pulverizado no Brasil e em muitos lugares do mundo. Queria saber se assim ouvi algum comentário, né, dos autores presentes, se como é que eles veem isso, se é possível, se chegaram a pensar em algum modo de atingir esse segmento de supermercadistas, que são aqueles de menor porte. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, acredito que se a gente pensar em- dentro do mesmo setor, em portes menores, a gente tem algumas variáveis a considerar que nós não consideramos, né, neste trabalho. Então, a hora que a gente pensa naquele supermercado de bairro, tem as variáveis do local que ele está, né, do tipo de produto que ele vende, do tipo de pessoa que vai adquirir um produto naquele supermercado. Eu pensaria que seria um pouquinho mais difícil a gente generalizar os menores
supermercados. Daria para fazer talvez um estudo de caso ou pegar uma região e ver os supermercados daquela região e daí fazer talvez um modelo preditivo para aquela região, porque eu acho que difere muito, né? A hora que você pega uma região que dependendo da possibilidade socioeconômica daquela região, o mercado tem um preço, tem uns produtos, tem algumas marcas, dependendo de outros lugares, o mercado tem outras marcas, outros preços e outras possibilidades. Então, acho que se fosse para fazer alguma coisa desse tipo, eu segmentaria talvez por região, e aí seria um modelo segmentado por região. Pensei em algo desse tipo. Mas concordo com você quando você falou que a hora que a gente fala de modelos do que a gente propôs no nosso trabalho, de fato, ele ainda vai pegar, até porque a gente pegou dados do volume de vendas, né, a nível Brasil, então quem tem mais participação ativa nesses dados são os maiores supermercados, de fato. Perfeito. Perfeito. Não, deixa eu, não sei se alguém tem algum comentário a fazer sobre aí a resposta da professora Rafaela, ou João Pedro, né, que é o segundo autor, que está aqui conosco, quer fazer alguma complementação? Não? Então, deixa eu rapidamente perguntar uma coisa. Obrigado, né, pela sua resposta, pelo seu esclarecimento, professora. Eu não vi, assim, no seu trabalho, assim, vamos dizer, essa consideração. Então, assim, talvez, imagino, né, vocês vão querer submeter a uma revista, né? Então, assim, dentre as minhas diversas atividades, eu sou editor associado de- além de ser revisor, né, de vários journals, né, no Brasil e no exterior. Então, assim, essa seria uma consideração que eu faria como editor, entendeu? Se eu recebesse esse trabalho, né? Seria Então, uma limitação, né, do nosso trabalho que precisaria estar ali nas considerações isso. finais. Perfeito. Eu acho que uma limitação é absolutamente correta, a sua percepção, e eu acho também até como uma sugestão de futuros trabalhos, né? Assim, não sei se a palavra é boa, de uma expansão desse Legal. modelo, né? Ó, Para um outro segmento, etc. e tal, entende? Eu acho que essa seria vamos dizer, um acréscimo interessante ao texto que está lá, né? Então, bacana. Obrigada. essa seria a minha contribuição. Obrigada. Uhum. Algum outro comentário que vocês gostariam de fazer? Professor, Podemos. poderia fazer uma pergunta? Deve, por favor, né? Eu só não chamei você à fala porque eu imaginei que você tivesse já considerando que você poderia falar, por favor. Primeiro, parabéns pelo trabalho, professora Rafaela. Eu queria fazer uma pergunta. Eu gostei bastante do trabalho, é, mas eu queria entender, né, eu também fiquei com inquietação com relação a eventos não sazonais. A gente teve agora, por exemplo, a pandemia da Covid-19, né, que afetou a demanda de diversos produtos e serviços, né? Isso inclui essas redes varejistas. É, como é que esses eventos não sazonais, né, poderiam fazer parte desse modelo? Como é que ele impactaria? Como é que ele seria adaptado? Seria é, uma recomendação futura, né, de outro modelo, alguma coisa assim? Como esses eventos não sazonais fariam parte, né, desse modelo? Quando a gente pega lá o trabalho, o nosso artigo, e a gente comenta, inclusive, que dá para ver o impacto da pandemia nos gráficos e no volume de vendas. É, olha, pensando em previsão, que foi a sua pergunta, é, é não sazonal, e mais do que isso, né, é algo que aconteceu e que nenhum modelo previu.
A pandemia, no caso, foi algo que estourou, claro que talvez alguns 2 meses antes, que ainda não tinha chegado aqui no Brasil, a gente estava vendo que estava caminhando e que estava se expandindo, mas com uma certa antecedência, assim, vamos prever uma pandemia com 1 ano antes, eu não tenho conhecimento de como fazer isso. Acho que é algo tão atípico que foge do nosso da nossa mera análise numérica, estatística de dados, porque é, é algo que a gente não consegue ter a dimensão e nem o momento em que vai acontecer e o quanto isso vai impactar. Talvez É, faria muito mais sentido uma análise de gestão de riscos, né, dessa organização, É verdade. atrelado, por exemplo, a um modelo, né, de, De de previsão, né? consumo. Então, isso aí faria muito mais sentido em uma estratégia. Opa, acho que seu microfone fechou falhou. Eu no acho que falhou. finalzinho. Professor Cláudio, Não, só nos ouve? complementando que Ah, faz sentido justamente fazer parte de uma estratégia, né, de gestão de riscos, de mapeamento de riscos das organizações de varejistas, né? Mais do que uma previsão, né? Tá certo. professor Cláudio, temos 12 minutos. Você está controlando o tempo? Temos alguma coisa aí ainda sobre o artigo da Rafaela e do João Pedro? Não, não, professor, podemos passar para o próximo. Podemos passar para o próximo, né? Não, se tivermos tempo, eu queria fazer um comentário. Se não tivermos, passamos. Como é que Acho que estamos? ainda dá para um comentário. Ainda dá para um comentário, né? Então, assim, parabéns, professor Cláudio, pelo comentário super interessante, né? Eu só queria observar, né, que, assim, essa técnica, né, esse método que a Rafael e o João Pedro utilizaram, ele não capta o que a gente chama de disrupção, né? E quando a gente... Então, essa é uma limitação metodológica, entende? Não, todo método, toda análise, enfim, né, todo artigo, indo um pouco mais longe, tem as suas limitações, né? Então, assim, esse talvez também fosse um comentário que um editor fizesse, entende? Ou seja, né, olha, esse método, essa técnica que a gente usa, essa técnica que foi usada aqui tem uma limitação, né? Que é a limitação de não captar disrupções, né? Acho que nenhum modelo desse perfil, né, captou, vamos dizer, esse evento da pandemia, né? Então, quando a gente, por exemplo, né, quando a gente vai na técnica de cenários, a técnica de cenários é exatamente para captar eventos disruptivos, né, ou a possibilidade de eventos disruptivos. Mas é outra técnica, outro método, outras técnicas, outra abordagem, enfim, né? Então, talvez fosse interessante, né, nas limitações aí no caso metodológicas, colocar, incluir isso que o professor Cláudio disse, né? Ainda mais pensando, professor Eduardo, que assim, o nosso modelo, ele é uma série temporal e a gente não tem variável exógena. Então, a gente só está avaliando o volume de vendas ao longo do tempo. A gente tem mais nenhuma variável para, né, corroborar com essa previsão. Então, tá, Exato. né, bem isso mesmo. Não, perfeito seu comentário. A literatura de cenários trata exatamente disso, entendeu? Quer dizer, mostra, quer dizer, quais são as limitações das diversas abordagens, modelos técnicas existentes, né? E como a técnica de cenários procura, então, ir um passo além, né? Aí, Perfeito. né? Então, isso de fato ocorre. Ok, Uhum. né? Não sei se alguém tem algum outro comentário, se temos tempo. Se não, podemos ir à frente, então. Obrigado, né, pelos comentários e vamos, então, para o próximo artigo, que é o artigo 143, né?
que é o modelo multicritério para mensurar a competitividade relativa de clusters industriais, uma proposta metodológica aí aplicada. Então, queria abrir o espaço para a audiência, né, fazer aqui as suas considerações, perguntas, sugestões, por favor. Temos aqui a professora, então, né? Paloma, perfeito, acho que é a única autora, né, professora? Exato. Bom, então eu vou aqui, se não tem nenhum comentário, eu vou pedir a palavra, né? Obrigado por me concederem a palavra. Então, bom, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, tá muito bom, né? Eu vi, assim, colegas citados, eu, assim, considero, né? E conheço bastante bem essa literatura, né? Vi aí muitos colegas, muitas colegas citadas, né? Só assim uma curiosidade, eu não sei se você sabe quem foi, né? Porque já faleceu, o professor Zaccarelli, né? O professor Zaccarelli foi o primeiro professor contratado do Departamento de Administração na FEA, né? Quando o professor Rui Leme, lá nos anos 60, recebeu a atribuição de criar o departamento, de começar o departamento, o professor Zaccarelli foi o primeiro contratado. E, enfim, ele trabalhou lá muitos anos, se aposentou, e ele, embora fosse assim, ele foi secretário de Estado, presidente de grandes empresas, enfim, né? Ele tinha uma carreira assim vamos dizer, em muitas dimensões. E aí o professor João Maurício, que é atualmente chefe do departamento, ele viu que não tinha muita coisa que o professor Zaccarelli, embora o seu extenso conhecimento, que ele tivesse publicado, né? E aí essa obra principal que vocês usam, né, Competitividade de Clusters, do professor João Maurício, professor Renato, o professor Zaccarelli como primeiro autor, foi baseado, vamos dizer, em depoimentos e, claro, pesquisa na literatura sobre isso, né? Então, assim, muito interessante, né? Eu tenho, assim, duas sugestões, na verdade, né? Quais são as sugestões? Primeira sugestão, né, é que na verdade, vocês falam, né, nas conclusões, né, mencionam que então, o principal cluster, o cluster mais competitivo que vocês observaram, né, é o de Santa Cruz do Capiberibe, correto? Né? Capibaribe, desculpe. Exato. Né? Então, assim, né? E estudam os outros dois clusters de confecções do Agreste, o de Caruaru e o de Toritama, certo? Né? Então, assim, qual é o meu ponto, né? Assim, o que eu senti falta, que eu acho que podia aí acrescer o trabalho de vocês, principalmente aqui onde a gente está, que são artigos aplicados, né? Mas não só, mesmo se fosse um artigo, vamos dizer, não aplicado, eu também faria um comentário semelhante, que é o seguinte: o que o cluster de Caruaru e o cluster de Toritama podem fazer para chegar ao nível de competitividade, ou até ultrapassar, o cluster de Santa Cruz do Capibaribe, né? Então, assim, eu acho que... Porque isso ficou faltando. Bom, a gente tirou uma fotografia com essa literatura, com esses dados, esse cluster parece mais competitivo. E aí, né? E os outros? Como é que fazem para melhorar, né? Então, assim, esse é um ponto que eu senti falta. Um outro ponto, né? O professor João Maurício e eu, né,
tivemos a oportunidade de discutir um pouquinho essa obra, né? É, é, f- que vocês citam, né? Que foi publicado, Zaccarelli e outros, né? Como vocês falam, fora do Brasil, né? E o que acontece, né? Assim, é uma obra que podia estar em qualquer lugar do mundo, né? Assim, sem dúvida nenhuma. Então, o que eu talvez sugeriria, né, vocês atualizarem essa literatura, né, tentando, então, fazer uma conexão, né, desse modelo de competitividade de clusters com outras, vamos dizer, publicações mais recentes e internacionais, né? Porque existe essa conexão, né? Então, isso eu acho que assim, atualizar e principalmente atualizar com obras publicadas internacionalmente, né? Eu acho que assim essa seria assim, uma sugestão que eu, como assim o editor-chefe do jornal que eu trabalho, ele sabe que eu navego na literatura de clusters, virou, mexeu, chega artigo de cluster para eu avaliar, né? E eu, de fato, né, faço, essa seria uma sugestão que eu daria, né, sem dúvida nenhuma. Atualizar vocês têm alguma coisa aí, eu vi, né? Mas obras do exterior, aí principalmente mais atuais, tentando fazer essa conexão com os clusters, né? E basicamente isso, né? Eu acho que são esses os meus dois comentários. Não sei se os colegas têm alguma outra consideração. Professor Cláudio, se gostaria de falar alguma coisa. Não, só corroborar com o professor, né, como pernambucano, eu sei que o setor é muito importante, principalmente para o interior, né, do estado. Então, é um setor de grande significância, né, muito representativo economicamente para Pernambuco. Só tenho uma questão, uma pergunta, né? Como é que esse modelo ele se comportaria avaliando outros clusters industriais, né, de outros setores, né? E se poderia até incluir, inclusive para a validação do modelo, alguns dados qualitativos, com entrevista a dirigentes de setores dessas organizações. Exatamente. É, o modelo de Zaccarelli, né, e os colegas, ele contempla tanto dados, indicadores, nós chamamos no nosso trabalho quantitativos como qualitativos. Para preencher, coletar as informações, seja nesses clusters ou em outros clusters, pode ser coletado por meio de fontes secundárias, né, de trabalhos que já foram publicados, ou até mesmo fazendo uso de entrevistas. No nosso caso, como a intenção era preencher a lacuna e validar o nosso modelo, né, tendo identificado essa oportunidade, nós já tínhamos realizado, em outro momento, pesquisas nesse cluster. Na realidade, nós pegamos dados que foram obtidos por meio de um PIBIC, de uma professora da graduação. Eu não fiz parte desse PIBIC diretamente, mas eu tive conhecimento dos colegas que coletaram esses dados. Então, já tínhamos basicamente essas informações. Então, no primeiro momento, nós consideramos somente esses 3 clusters, devido à acessibilidade dos dados mesmo, mas em outras oportunidades podem ser utilizados esses recursos que você acabou de mencionar, tanto entrevistas como coleta de fontes secundárias. Não sei se tem alguma outra consideração, alguém quer fazer um comentário? Deixa eu fazer um comentário. Obrigado e parabéns pelo comentário, professor Cláudio, porque essa foi um aspecto que eu notei também, né? E até agradeço aí a resposta da professora Paloma, né?
Eu entendo perfeitamente, né, que assim foram e eu mesmo já fiz, né, e publiquei trabalho com pesquisa obtida em fontes secundárias, né, como vocês fizeram. No entanto, eu acho que uma opção, né, de próximos passos, né, seria verificar nos clusters in loco, né, a, vamos dizer, confirmar e eventualmente ir além, né, numa pesquisa, vamos dizer, qualitativa, assim, essas observações que foram feitas, né? Eu fiquei com esse sentimento, né? E então eu acho essa observação do professor Cláudio muito pertinente, né? Tá? Essa seria aí uma sugestão também. Certo. Eu agradeço demais as considerações, os comentários, e certamente elas serão consideradas em uma possível publicação, porque nós vamos melhorar, obviamente, o paper, o documento, para submeter em algum periódico da área. Perfeito. Muito obrigada. Se ninguém tem mais nenhum comentário, eu acho que a gente pode ir em frente, correto, professor Cláudio? Sim, professor Perfeito. Eduardo. Então, o próximo trabalho, né, que estão presentes, ou estavam pelo menos, a professora Júnia, eu estou vendo no meu vídeo. Opa. A professora Júnia, eu estou vendo no meu vídeo. E o professor Marlon, não sei, o trabalho é o 1186, né? Desenvolvimento de uma taxonomia da vulnerabilidade socioeconômica dos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, não sei se alguém tem algum comentário. Se me permite, Júnia, posso te perguntar uma coisa? Eu entendi que vocês fizeram lá uma análise fatorial, achei bem interessante. Isso tem a ver com... Vocês fizeram alguma coisa no sentido de modelagem estrutural ou não? O que nós fizemos, professora Rafaela, foi pegar o banco de dados do CISAI, do software CISAI, entre os anos de 2019 e 2022. Nós fizemos uma padronização, porque os valores Claro. têm, digamos assim, tem um desvio muito grande Uhum. entre as observações, e a partir disso nós aplicamos a análise fatorial de 2 fatores. Tá joia, obrigada. Algum comentário, observação? Então, assim, se me permitem, né, estou até assim um pouco constrangido de falar tanto, né, mas enfim, né? Então, parabéns, né, professora Júnia, professor Marlon. Então, assim, eu queria primeiro destacar a importância desse trabalho, né? Eu tive, né, e tenho visto na prática a nossa própria USP, né, que óbvio que é um mundo assim com muitos recursos, mas também com muitas prioridades, né? E que é o seguinte, um dos problemas que a USP, que a universidade como um todo detecta, né, é justamente esses alunos, vamos dizer, mais vulneráveis, né, para usar um termo aí que vocês usaram e que tá correto, em permanecer na universidade depois que eles entram, né? Então, assim, esse é um tema assim central, né? Não adianta só admitir, né? Tem que admitir e formar, né? Esse é o ponto. Eu tive, né? Só fazendo um parênteses bem rápido, eu tive a oportunidade de ver isso, a FIA, né? Que é ligada ao Departamento de Administração e uma das patrocinadoras aqui do nosso evento, do SEMEAD. Ela tem um projeto social muito bonito, né? Que é como se fosse um quarto ano do ensino médio para jovens carentes, né? E, e ao longo dos anos, assim, esse é um projeto que já tem mais de 20 anos, talvez chegando quase a 25,
E ele, então, o que que acontecia, né? Ela conseguia, então, dar o conhecimento para esses jovens entrarem na universidade e aí fazia um acompanhamento à distância e via que muitos desistiam porque faltava essa estrutura. Às vezes, né, porque a FIA funciona muito em período noturno, eu saía da instituição 10 horas da noite e via os meninos aí desse projeto social lá na biblioteca ainda, né? E aí eu estranhava, né? Puxa vida, o que esses meninos estão fazendo aqui essa hora, né? E aí, assim, nem durante esse ano, vamos dizer, né? Ou seja, eles não tinham ambiente em casa para estudar, né? Então, assim, chega lá na universidade, tem, no mundo de hoje já, né? Rede, computador, assim, climatização, né? Não tem gente fazendo barulho, é muito bom para eles estudarem lá, né? Então, assim, esse problema não é novo no Brasil, né? Quase 80 anos atrás, eu não sei se vocês estão familiarizados com a história dele, né? O recém-falecido professor Delfim, né? Ele vem de uma família aí de classe média veio, né? De uma família de classe média baixa, e ele queria estudar engenharia, mas ele não podia estudar engenharia porque o curso era e continua sendo de período integral e ele tinha que trabalhar, né? Então, assim, ele conseguiu entrar na economia, né? Na época, né? Aí quase 80 anos atrás, e arrumar um emprego público de meio período, né? Claro que era outro mundo, outros tempos, etc., mas, assim, imagino o talento que a gente teria perdido se assim, uma pessoa brilhante, como foi o professor Delfim, não tivesse encontrado ele mesmo uma solução, né? Quer dizer, então esse problema existe. A gente está, como sociedade, perdendo talentos, né? Assim, então eu queria assim colocar um pouco mais em contexto, né? A importância da contribuição de vocês, né? Esse é o meu Obrigada. comentário. E é uma coisa interessante, assim, que muitas pessoas desconhecem dentro das suas próprias universidades, dentro das suas próprias instituições. Nós tivemos uma mudança nessas questões, dessas análises socioeconômicas dos alunos mais vulneráveis. Provavelmente quem nunca precisou não sabe, né? Não sabe das mudanças. Mas, por exemplo, há 20 anos para trás, os recursos de auxílio socioeconômico para alunos mais carentes, mais vulneráveis, né, socioeconomicamente, eles eram distribuídos de outra maneira, completamente diferente. Se hoje está, digamos, tem esse empenho do FANAPRACE, dos programas nacionais de assistência estudantil, em poder nivelar os seus alunos, isso não era observado há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, os alunos mais carentes, mais vulneráveis socioeconomicamente, para que eles tivessem um auxílio socioeconômico, eles tinham que exercer algum trabalho dentro das suas faculdades. Então, tinha que trabalhar em biblioteca por 4 horas diárias, trabalhava muitas vezes na coordenação de cursos, era chamado de bolsistas, né? Bolsistas da faculdade, mas eram os programas assistenciais que eram utilizados há 20 anos atrás. Felizmente, há pelo menos 15 anos, a distribuição dos recursos, o aluno, ele pode receber esse recurso, que é pequenininho ainda, gente, é muito pequeno esse recurso, mas ele não precisa necessariamente trabalhar. Isso é um ganho enorme para a sociedade como um todo, obviamente para o próprio aluno, porque o tempo que ele estaria
se dedicando àquele trabalho, àquele estágio, ele está agora estudando para que realmente aquele benefício e a faculdade, o curso dele naquela instituição pública de ensino possa realmente mudar a vida dele e com isso ser uma cadeia que vai mudando a vida de outras pessoas. Então, foi só um pequeno comentáriozinho que eu fiz. Muitas pessoas desconhecem essa situação. Não, e excelente esse seu comentário, professora Júnior. Eu queria só, acho que o tempo nos permite, acrescentar o seguinte, né? E é claro, né, que para as pessoas em situação de vulnerabilidade que entram, eu acho que exigir o trabalho em troca da bolsa, isso não é razoável, entendeu? Não. Agora, por outro lado, eu acho que a gente tem que pensar minha perspectiva desse assunto, né? Aí eu estou no exterior, né? Numa universidade privada, né? Sem fins lucrativos, etc. E tive a oportunidade de estar em outras universidades, já em outros países, né? Então, assim, a gente começa a comparar os modelos, né? Então, assim, o que me parece mais bem sucedido é oferecer sem, vamos dizer, diluir demais as iniciativas, é oferecer uma diversidade de opções, né? Então, Sim. assim, eu acho que faz sentido total, né? A gente não exigir trabalho em troca de uma bolsa, porque essa é uma bolsa permanência, uma bolsa social, Sim, sim. enfim, tem um outro caráter, vamos dizer, né? Mas, por outro lado, a gente não devia deixar de oferecer essa possibilidade de. Sim, hoje em dia é cobrado desempenho acadêmico, né? Exato, né? Sim, é Isso, cobrado desempenho acadêmico. São muitas variáveis, né, professor? isso, Muitas isso. variáveis para analisar. Até porque, né, quer dizer, assim, né, vamos dizer, uma deficiência que existe, né, aí eu não estou me referindo só aos vulneráveis, né, ou vamos dizer, um problema mesmo, né, é inserir o jovem no mundo do trabalho, né? Então, assim, essa possibilidade de você ter uma bolsa atrelada a algum trabalho, alguma atividade, vou chamar de interna, né? Ela não é de todo ruim, porque também ajuda a essa outra, vamos dizer assim, a essa outra carência que a gente tem, que eu acho que no Brasil, particularmente, de inserir o jovem no mundo do trabalho, né? Quer dizer, hoje, as universidades também, as brasileiras, as instituições também, as brasileiras, estão preocupadas com essa situação. Bom, a gente forma, e aí, né? Como é que a gente faz essa transferência, né? Então, assim, eu queria só chamar a atenção para a possibilidade da gente ter aí diversos caminhos, né? E que eles podem atender aí a diferentes necessidades que a universidade tem, né? Só esse comentário que eu gostaria de fazer. Tem um comentário, professor. Por favor, professor Cláudio, em frente. Primeiramente, parabéns, né, para a professora Júnior, esse é um tema muito importante. Só pontuar que eu sou fruto, né, dessas políticas assistenciais. Eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco e durante todo o curso da graduação eu recebi auxílio permanência. Aí, no caso desse auxílio permanência, eu não precisava desempenhar nenhuma atividade na graduação. Era a universidade abria edital, né, a gente se inscrevia com relação a critérios de vulnerabilidade socioeconômica, era liberado bolsas em 3 níveis, se não me engano, e eu consegui receber durante toda a graduação. Isso me propiciou ser hoje mestrando da Universidade de São Paulo, né? E também políticas institucionais da própria Universidade de São Paulo também me propiciaram realizar um MBA lá na Exalc de forma totalmente gratuita. Então, eu sou prova viva de que essas políticas institucionais são muito importantes para alunos de vulnerabilidade socioeconômica, né? Então, esse é um trabalho que particularmente me impactou bastante e
gostei bastante do trabalho. E só dizer que essas políticas são de extrema importância para que jovens, assim como eu, que vêm de comunidades de baixa renda, de comunidades de alta periculosidade, consigam é, ocupar espaços de grande importância, né, dentro do Brasil e fora também. Professor Cláudio, me permite uma pergunta? Sim, sim, professora. Se a bolsa fosse o contrário, se você tivesse que trabalhar para ter aquele auxílio socioeconômico, tivesse que desenvolver um trabalho dentro da universidade, você acha que você teria conseguido o mesmo resultado? Sinceramente, acredito que não, porque assim, Uhum, eu tinha que desenvolver um bom desempenho acadêmico, eu precisava ter um bom desempenho acadêmico para poder continuar com uma uhum, bolsa, e com isso me propiciou, eu estudava apenas pela manhã, mas isso me propiciou ficar à tarde na universidade. A universidade também, junto com essa assistência estudantil, ela oferecia alimentação gratuita, então uhum. eu aproveitava, almoçava na universidade e depois ia para a biblioteca estudar os assuntos. Isso me propiciou não reprovar nenhuma disciplina da graduação e me formar dentro dos 4 anos previstos. E também, com certeza, me propiciou desenvolver um projeto para poder entrar na Universidade de São Paulo, que era um dos objetivos desde a graduação. Então, acho que essa política foi de extrema importância do jeito que ela foi moldada, né? Não precisava desempenhar nenhuma atividade dentro da universidade, apenas recebia assistência. Parabéns, professor Cláudio. Eu só agradeço pela sua generosidade de compartilhar isso. Eu também fui aluna, precisei dessas políticas assistenciais. Na época da FUNP, aqui em Minas Gerais, a UFMG, e eu digo que esse foi a minha dedicatória na minha dissertação de mestrado, foi a minha entrega para a sociedade, a minha devolução daquilo que eu recebi. E eu sou da época que realmente se trabalhava para ter a bolsa e realmente houve uma diferença enorme. Inclusive, já existem estudos que falam sobre o desempenho dos alunos que precisaram trabalhar para ter a bolsa e o desempenho dos alunos que não precisavam trabalhar para ter a bolsa. Parabéns para você, parabéns pelas suas conquistas e muito obrigada, pessoal. Obrigado, professor Cláudio, obrigado, professora Júnia, pelos comentários, né? Parabéns, né, professor Cláudio, também aí por estar aí na USP. Queria lembrar, né, que a USP é uma das top 100 no mundo, né, em alguns dos principais rankings, o QS, né, o World Ranking, né? Então, assim, ter a USP no seu currículo, em especial no mestrado, ainda mais no doutorado, né, isso abre as portas de muitas universidades pelo mundo, né? Eu mesmo aprendi, eu não sabia, né? Assim, a gente pôr o cartãozinho da USP Top 100, né? Assim as portas se abrem, né? Então, eu queria chamar a atenção, né, professor Cláudio, que assim considere-se um privilegiado no sentido de ter essa possibilidade, né? De ser reconhecido de estar numa universidade que é, sem dúvida, reconhecida no mundo todo. Perfeito? Então, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma contribuição, né, eu queria agradecer, né, a presença aqui de todos, as apresentações, os comentários, né? Parabenizar, né, pelo trabalho até aqui e desejar muito sucesso, né, nas submissões dos seus trabalhos a journals, né, a periódicos, né, por favor, né, na medida das minhas possibilidades, no que eu puder ajudar vocês em alguma coisa, por favor, né, podem me procurar lá, eu estou no LinkedIn, né, eu acho que é o meio aí mais fácil para todos, para fazer contato, eu fico muito à disposição, caso eu possa ser de alguma utilidade. Tá bom assim? Professor Muito Cláudio, obrigada. Perfeito. Podemos encerrar? Sim, professor.
Muito obrigado a todos pela presença. Um Foi bom dia, uma muito boa jornada a construtivo. todos. Bom Muito fim de obrigada. semana. Até Até a logo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Bom fim de semana. Tchau.